Hoje é 15 de março de 2026. Isso aí. E olha, para a grande maioria das pessoas, olhar para o gráfico do Bitcoin hoje é tipo ver um verdadeiro cemitério financeiro, né? Nossa, sim, o cenário assusta bastante quem olha de fora. Exato, porque a gente está falando de um ativo que despencou de 126 mil dólares lá no pico de outubro do ano passado para a faixa de 71.500 hoje. Em reais, isso dá uns 383 mil. É uma correção massiva. Muito massiva. Mas é aí que entra o material que a gente vai dissecar no mergulho de hoje. Porque os autores olham para essa exata mesma região de consolidação e não enxergam um cemitério. Eles enxergam um laboratório. Um laboratório prático. Sim, a nossa missão aqui não é entoar aquele velho e cansado mantra de comprar e rezar para subir. A gente vai analisar anotações e roteiros de mercado que desconstroem como o conhecimento vira lucro. Em qualquer direção de mercado, né? Exatamente. Como os investidores usam alavancas muito específicas para extrair valor sistematicamente. Mas antes da gente entrar nesse laboratório, tem uma coisa muito importante. Com certeza. E eu faço questão de intervir aqui logo de cara porque os textos originais cravam isso com letras garrafais. Criptomoedas são um ambiente de altíssima volatilidade e de risco extremo. Risco altíssimo mesmo. Então a regra de ouro que a gente precisa estabelecer é nunca, sob nenhuma hipótese, colocar um dinheiro que faria falta para pagar as contas do mês. A nossa análise hoje tem um propósito estritamente educacional. Perfeito. A gente quer entender a mecânica por trás dessas estratégias. Isso definitivamente não é uma recomendação financeira, tá? A autonomia de pensamento é a única verdadeira defesa que alguém tem nesse mercado. Certo, vamos desempacotar isso então. Porque o autor dos textos traz uma tese central que eu achei fascinante. A tese do estudo, né? Isso. A ideia de que estudar o mercado pode ser uma das atividades mais lucrativas do mundo. Só que não é aquele estudo romântico de só devorar livros por curiosidade. De jeito nenhum. O material fala sobre instrumentalizar esse conhecimento através de 4 alavancas fundamentais: capital, pessoas, programação e mídia. O que é fascinante aqui é justamente como essa premissa ataca a superficialidade da maioria. As fontes traçam uma linha muito dura dividindo o que é informação e o que é formação. Que são coisas bem diferentes. Totalmente diferentes. Tipo, ter a informação de que o Bitcoin bateu 71 mil dólares hoje é irrelevante por si só. É só um dado solto voando por aí. E a formação? A formação é quando a gente pega esse dado e passa por uma engrenagem de 4 etapas essenciais: ler, meditar, contemplar e compartilhar. Sabe que pensando nessa mecânica, me vem uma imagem muito clara na cabeça. Qual? A informação, para mim, é tipo ter uma pilha de tijolos jogada no quintal de casa. Boa analogia. Os tijolos são super úteis, claro. Mas da forma como eles estão ali jogados, eles são só um obstáculo no qual a gente acaba tropeçando, né? A formação seria o processo de criar argamassa, a meditação e a contemplação são essa argamassa. É o suar de colocar um tijolo em cima do outro, entendendo a planta da fundação, até erguer uma parede de verdade. E o último passo de compartilhar. Seria abrir a porta dessa estrutura sólida para que outras pessoas também entendam como a casa foi feita e possam entrar. Essa imagem funciona perfeitamente. Mas vamos adicionar a variável do mercado financeiro a ela. Porque o mercado é essencialmente um furacão contínuo. Um furacão diário. Sim. Sem essa argamassa da formação, a primeira ventania de volatilidade simplesmente derruba todos os tijolos. E é aí que aquelas 4 alavancas entram para reforçar a estrutura da casa. Capital, pessoas, programação e mídia. Isso. Quando quem está operando entende profundamente o terreno onde está pisando, a abordagem muda. Quando a pessoa entende que o Bitcoin de 2026 é um ativo global, consolidado, que serve como colateral de bilhões em redes de finanças descentralizadas... Que absorve choque de inflação institucional. Exatamente. A visão do ativo muda da água para o vinho. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque quando a gente fala que um único Bitcoin custa 383 mil reais hoje, o instinto de muita gente é a exclusão. É o famoso trem que já passou. Exato. A sensação é de que o bonde já saiu da estação e não tem mais como entrar.
Mas os textos batem muito forte na questão da matemática e da divisibilidade da rede. Que é a grande genialidade do protocolo, né? Sim, o bilhete de entrada não é R$380 mil. A rede permite comprar os satoshis, Aquelas frações minúsculas. com 8 casas decimais. Ou seja, qualquer um pode ativar a primeira alavanca, que é o capital, com o preço de um café na padaria. É fantástico. Mas aí tem um detalhe. Ter a possibilidade de entrar não significa saber o que fazer lá dentro do mercado. Ah, com certeza. E é por isso que o material avança para as estratégias, começando pelo Position Trading. O Position Trading é basicamente a construção de teses muito longas. É uma análise fundamentalista focada nos ciclos de halving, na adoção por países e na liquidez dos ETFs. Só que lendo o material, o Position Trading puro, me parece o equivalente a comprar ações da Apple no início dos anos 2000 e trancar a senha da corretora na gaveta e esquecer. É bem isso mesmo. Mas para fazer isso, a pessoa precisa ter uma convicção quase religiosa, né? Uma fé de que a tecnologia vai dominar tudo ao longo de décadas. Essa é a teoria linda. Mas na prática, a gente sabe que é psicologicamente brutal. Muito. Imagina ver o portfólio derreter 60% num mercado de baixa. Como aconteceu nessa queda dos 126 para os 71 mil. Dá vontade de vender tudo. Faz até o investidor mais convicto questionar a própria sanidade. E é exatamente por causa dessa fragilidade emocional humana que os textos introduzem a estratégia do DCA, o Dollar Cost Averaging. E aqui a gente conecta com a terceira alavanca daquele grupo, a programação, ou a inteligência artificial às ferramentas de código. O material traz um conceito excelente que eles chamam de a regra do dia 15. Que é super prática. Muito! É basicamente entrar na corretora e configurar um algoritmo para executar uma compra de, digamos, R$500 rigorosamente todo dia 15 de cada mês. Faça chuva ou faça sol. Exato. Independentemente se o mercado está em euforia total ou se o telejornal está anunciando o apocalipse zumbi financeiro. É usar um código simples para blindar a carteira contra a nossa própria emoção. O mecanismo matemático por trás dessa regra do DCA é brilhante, justamente porque ele ataca a arrogância de quem tenta adivinhar o fundo do poço. Que é impossível acertar sempre. Ao diluir o custo de aquisição ao longo do tempo, o investidor não precisa acertar aquele momento cirúrgico de reversão. O preço médio vai se ajustando. Exato. O algoritmo corta a ansiedade pela raiz. É literalmente a alavanca da programação protegendo a alavanca do capital. Mas olha, vamos ser bem honestas aqui. O DCA é uma estratégia inerentemente passiva. Sim, ele é feito para dar paz de espírito. Só que o mercado está cheio de predadores. Mentes altamente ativas que não querem só sobreviver a esse caos. Eles querem transformar a volatilidade em uma arma a favor deles. Verdade. Como que o material propõe que essas pessoas mais agressivas operem nesse cenário lateral de consolidação? O degrau seguinte nas anotações é o que eles chamam de varal de ordens, ou grid trading. Varal de ordens é um nome ótimo. Né? Se no DCA o foco principal é o tempo, tipo comprar todo dia 15 religiosamente, no grid trading o foco muda para o preço. Como assim? A pessoa pega o capital disponível e fragmenta ele criando pequenas armadilhas ao longo do gráfico de queda. Sabe que olhando para os exemplos de grid trading no texto, a sensação que dá é de tentar pegar uma faca caindo, só que vestindo uma luva de aço. Boa definição. Porque em vez de entrar com 100% do dinheiro agora nesses 71 mil dólares, a gente deixa ordens matemáticas programadas. Fracionadas. Isso, tipo compra 20% do capital se o preço cair para 68 mil, mais 20% se bater 65 mil. É como armar uma rede de segurança embaixo do preço de hoje. Se conectarmos isso ao cenário maior, a luva de aço nessa analogia é justamente a gestão de risco. Pensa no seguinte, se o mercado sofre um flash crash, que é aquela queda absurda e irracional de 20% em questão de horas. Acontece direto. Muito. Quem estava totalmente exposto lá no topo entra em desespero absoluto. E adivinha o que essa pessoa faz? Vende no fundo com prejuízo. Exatamente. Agora, quem operou usando o varal de ordens não só sobrevive a essa queda, como captura o ativo com um desconto massivo. Tudo no automático? De forma totalmente automatizada. O preço médio de entrada cai drasticamente. Novamente, é a programação ditando as regras, enquanto o ser humano está dormindo ou entrando em pânico no Twitter.
Faz todo sentido do mundo. Mas agora a gente precisa entrar num terreno que dá um nó na cabeça de muita gente. O short. Exato. Porque até agora a gente falou da lógica comum. Comprar barato para tentar vender mais caro no futuro. Só que os textos explicam a mecânica de ganhar dinheiro com a destruição de valor do ativo. É o famoso operar vendido. Isso. Em essência, a pessoa pega o Bitcoin emprestado da corretora nos $71.500 e vende a mercado na mesma hora. Pegar emprestado para vender. Aí, se o preço despencar para, digamos, $50 mil, a pessoa compra o ativo de volta bem mais barato, devolve o empréstimo para a corretora e bota a diferença no bolso. Vender caro primeiro para comprar barato depois. Essa é a mecânica nua e crua. Parece simples na teoria, mas na prática altera completamente a simetria do risco da operação. Altera demais. E aqui eu preciso dar um pushback e empurrar essa tese contra a parede. Manda. Levando em conta aquele derretimento gigante que a gente viu, de 126 mil para 71, operar vendido hoje parece coisa de gênio olhando pelo retrovisor. Ah, em retrospecto todo mundo é gênio. Exato. Mas no calor do momento, lá no topo, quando a euforia toma conta e todos os influenciadores estão gritando que o Bitcoin vai para $200 mil, entrar vendido não é pedir para ser aniquilado. É um perigo gigante. Porque matematicamente falando, se a gente compra o ativo e ele vai a zero, a gente perde 100%. Dói, mas o limite é 100. Sim. Mas se a gente vende a descoberto e entra num short e o ativo dobra ou triplica de valor do nada, o prejuízo não é, teoricamente, infinito. A sua objeção é cirúrgica. E é o motivo exato pelo qual fundos trilionários inteiros vão à falência. Nossa. A matemática do short é implacável. E o pior é que não é só o fato do preço subir que destrói quem está operando. O material faz um alerta fortíssimo para o efeito cascata, conhecido como short squeeze. Como que funciona essa cascata na prática? Imagina milhares de operadores apostando pesado na queda do Bitcoin. Todo mundo vendido. Certo. De repente sai uma notícia macroeconômica super positiva e o preço dá um salto brusco para cima. As corretoras começam a exigir mais margem de garantia desses operadores que estão tomando prejuízo. A corretora bate na porta e fala, cadê o dinheiro para cobrir isso? Exato. Como a grande maioria não tem mais dinheiro para cobrir, a corretora não espera. Ela encerra a posição deles à força para proteger o próprio caixa. E como se encerra uma posição vendida? Comprando o ativo a mercado. Mato a charada. Essa onda de compras forçadas joga o preço ainda mais para cima numa velocidade bizarra. O que liquida o próximo grupo de vendidos. Isso mesmo. Gera uma reação em cadeia violentíssima. Operar vendido contra a tendência é literalmente tentar ficar na frente de um trem-bala para catar moedas nos trilhos. Caramba! E se operar vendido já entrar na frente do trem-bala, o que dizer das posições hiperalavancadas no mercado futuro? Aí é o suco do caos. Então, o que tudo isso significa? O material não se acanha nem um pouco um mergulhar no submundo das mesas proprietárias e dos contratos futuros. As famosas prop desks. E olha a forma como eles descrevem a alavancagem. Não me soa como pilotar um caça de última geração. Me soa como pegar uma lupa gigantesca e colocar em cima da carteira de investimentos debaixo do sol do meio-dia. Queima muito rápido. Tudo vira cinzas em segundos. O texto menciona alavancagens de 10 vezes, 50 vezes, até 100 vezes o capital inicial da pessoa. É loucura. Para materializar esse conceito para quem está acompanhando a gente, pensa que com $1.000 de margem na conta e usando uma alavancagem de 100 vezes, a pessoa passa a movimentar contratos que valem $100 mil. É muito dinheiro virtual. Sim. O lucro de uma pequena variação a favor é astronômico e hipnotizante. O problema é que a indústria tradicional esconde a outra face dessa moeda, e o material que a gente leu escancara isso sem dó. E precisa escancarar, né? Porque com essa lupa de 100 vezes, um mero tremor de 1% no preço do ativo na direção errada vira um terremoto de 100% na sua conta. Exato, 1% vira 100. O saldo é liquidado e vira pó na hora. É um ambiente que parece estruturalmente desenhado para punir a menor hesitação humana. E é desenhado para isso. Os grandes formadores de mercado sabem onde essas posições alavancadas escondem os stop losses, e eles caçam essa liquidez ativamente. É um jogo de soma zero.
Robôs institucionais jantam a liquidez da galera que acha que consegue prever o gráfico de 5 minutos. É bizarro. As mesas proprietárias oferecem o capital para os traders operarem exatamente porque a matemática garante que a esmagadora maioria não vai sobreviver à pressão dessa alavanca. Certo, então se os contratos futuros são o ápice do estresse e do risco absoluto, a fonte original faz um pivô sensacional para apresentar uma sétima forma de extrair valor? Que parece o completo oposto, né? Exato, que é a mineração. Mas calma, a gente não tá mais em 2015, quando dava para minerar Bitcoin na placa de vídeo do quarto. Bons tempos, mas já era. O texto foca pesado na mineração em nuvem, o cloud mining, citando nominalmente pools virtuais gigantes como a Via BTC e a F2 Pool. A ideia por trás disso é usar a alavanca do capital para alugar a alavanca da programação em servidores físicos que estão lá do outro lado do mundo. Na Ásia, no Texas. E aí a pessoa recebe depósitos periódicos em frações de Bitcoin na carteira. Assim, lendo a primeira vez só como a mágica da renda passiva perfeita. Soa mágico até a gente esbarrar na termodinâmica e no algoritmo. Isso levanta uma questão importante que o material desmistifica com maestria. O ajuste de dificuldade. Isso, Difficulty Adjustment Algorithm. É aí que a maioria dos investidores de nuvem inexperientes sangra dinheiro sem perceber. Quando a pessoa aluga processamento, ela está apostando em duas frentes caóticas ao mesmo tempo. O preço atual do Bitcoin e o custo global de energia, certo? Porque, vamos pensar, se o preço do Bitcoin cai absurdamente como a gente viu, mas as mega fazendas industriais de mineração não desligam as máquinas e continuam injetando poder computacional na rede, a matemática da rede ajusta a dificuldade automaticamente para cima, para manter a emissão de blocos constante, né? Exatamente. O protocolo é cego e não tem piedade de ninguém. Não mesmo? Se a dificuldade matemática continua subindo, mas o preço da recompensa em dólares despenca, aquele seu contrato de cloud mining passa a custar muito mais em taxas de manutenção e gasto de energia do que o valor do satoshi que ele gera. A conta não fecha. Não fecha. A máquina invisível que prometia renda passiva vira rapidamente um ralo financeiro na sua conta. É um ecossistema estritamente termodinâmico. Não existe almoço grátis em Bitcoin. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou hoje, ao longo da nossa análise, a gente desconstruiu totalmente aquela visão míope de que o mercado se resume a comprar na sorte e esperar. Graças a Deus superamos isso. Sim. A gente viu como a alavanca da programação defende a mente no DCA, como ela arma as armadilhas lá no grid trading. Vimos também a alavanca do capital ser esticada até quebrar naqueles contratos futuros de 100 vezes. E como a dinâmica implacável dos algoritmos manda no cloud mining. Fica muito evidente que o processo de formação, aquela argamassa que a gente falou lá no início que conecta os tijolos, é o único diferencial real entre quem prospera no caos e quem é simplesmente engolido por ele. E acho crucial a gente ressaltar pela última vez antes de terminar. O conhecimento profundo dessas ferramentas não elimina de jeito nenhum o risco basal do mercado de cripto. Muito pelo contrário, eu diria. Sim, porque operar com ferramentas mais afiadas aumenta a chance de acidentes graves se a pessoa não tiver disciplina. O respeito absoluto ao limite do seu próprio capital e o pensamento crítico são pré-requisitos incontornáveis. Com certeza. Entender a mecânica interna do motor não isenta ninguém de usar o cinto de segurança na estrada. Bela frase. E enquanto a gente caminha para o encerramento desse nosso mergulho, eu encontrei uma reflexão bem formidável que fica meio escondida nas entrelinhas desse material todo. Qual reflexão? Voltando naquele conceito das 4 alavancas: capital, pessoas, programação e mídia. E na etapa final da formação, que é justamente o ato de compartilhar, sim, o 4º passo. Se a gente parar para observar a espinha dorsal tecnológica do Bitcoin, a gente entende que ele é um sistema fundado puramente no consenso e no compartilhamento imutável de informações, através de milhares de nós distribuídos. Não existe um diretor ou um prédio matriz. É totalmente descentralizado. Exato. Então, se essas 4 alavancas têm o poder absurdo de transformar a volatilidade do mercado em riqueza individual, será que numa escala macro, o objetivo final dessa tese toda não é
Apenas sobre a acumulação de dinheiro na conta privada? Onde você quer chegar com isso? Pensa bem, se a gente viver num mundo onde qualquer um consegue usar a inteligência artificial e a mídia para distribuir o seu próprio aprendizado de forma descentralizada e incontrolável, talvez esse ato de compartilhar a formação não seja só o último tijolo da nossa casinha financeira. Talvez descentralizar a educação humana seja o uso definitivo dessas alavancas. Uau! Isso inverte a lógica de tudo. Né? Tornando o conhecimento, ironicamente, a moeda de troca mais valiosa, deflacionária e indestrutível que a gente vai ter no futuro. É um pensamento que muda o foco do lucro puro para a evolução coletiva mesmo. Pois é um pensamento para deixar marinando na cabeça e para a gente continuar explorando muito além dos gráficos de preço de curto prazo. Fica o dever de casa para todo mundo. Exatamente. Fica o convite para que cada mente continue escavando, estudando e construindo a sua própria fundação. Muito obrigada por quem acompanhou a gente e até a próxima exploração.